Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Filipenses capítulo 1, versículo 22 ao 27. Termômetro de quem vive bem. Você sabe quais são os sinais ou que aponta se você está vivendo bem? Certa vez ouvi uma frase que me fez pensar a respeito deste tema. Aquele que não sabe lidar com a morte, também não sabe lidar com a vida. O maior tabu de todas as pessoas neste tempo é falar sobre a morte. Falar sobre a morte sempre é um tema indigesto. As pessoas têm diversas ações, elas evitam, elas fogem, por vezes tocam ou batem numa madeira, mas é um tema que as pessoas não gostam de conversar. Elas têm a impressão de que se falarem sobre morte, aparentemente elas poderão estar atraindo a morte para si. A verdade é que o apóstolo Paulo não tem este problema ou este tabu, muito pelo contrário, abertamente ele trata este assunto no capítulo 1. Assim nós lemos: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Ele está falando claramente da morte, ele está dizendo que se ele morrer, ele na verdade estará desfrutando da presença de Cristo. Por outro lado, ele também entende que ainda o seu ministério não acabou, ele deseja continuar servindo. Então ele fica num dilema, ele está dizendo, estar com Cristo é muito melhor, mas por outro lado, eu ainda desejo servir e completar a obra que o Senhor me deu. Assim nós aprendemos então a respeito deste termômetro de quem vive bem. O máximo que a morte pode fazer com um cristão é entregá-lo a Cristo. Você está ouvindo direito? O máximo que a morte pode fazer com um cristão é entregá-lo a Cristo. Por isso que no versículo 23 nós lemos: eu estou pressionado de todos os lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Você sabia que o apóstolo Paulo está afirmando uma certeza? Talvez você já se perguntou, ou talvez eu possa lhe fazer esta pergunta. Se hoje você morrer ou vier se encontrar diante de Deus, diante de um julgamento, você estaria com Cristo? O apóstolo Paulo tinha esta certeza. Algumas pessoas dizem que nós não podemos ter essa certeza. Esta certeza não é baseada nas nossas obras ou no nosso desempenho, pois todos somos pecadores. Mas a certeza de nós estarmos com Cristo após a morte tem a ver com a promessa do próprio Jesus. Ele disse que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Portanto, o apóstolo Paulo tinha esta certeza. Se eu for morrer, eu vou estar com Cristo. Esta é uma certeza que toda pessoa deve ter. Se você não tiver esta certeza, provavelmente você está sem o capacete da salvação, pois toda pessoa que tem a certeza da salvação, ela possui este capacete. Em segundo lugar, o sofrimento sobre a morte não é por causa da morte em si, para um cristão, mas por causa daqueles que ficam. É assim que nós lemos no versículo 24. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. O que o apóstolo Paulo está falando é que ele está revelando suas emoções, o seu coração. Ele está dizendo, é muito melhor estar com Cristo, mas eu não desejo estar com Cristo agora por causa de vocês. E isto é uma realidade. A morte não é um problema para um cristão. Na verdade, nós não desejamos experimentar a morte por causa daqueles que ficam, porque nós amamos, e quando nós amamos, nós queremos estar perto de quem nós amamos. Na verdade, o que ele está dizendo, o sofrimento não é de quem está indo, mas é de quem fica. E esta é a verdade. O consolo e o sofrimento é daquele que perde, daquele que enterra seu ser querido. Talvez você tenha experimentado o sofrimento e a dor durante esse tempo, e o próprio Jesus se compadece da nossa dor e das nossas perdas, e ele age como consolador. Por isso, não deixe nada inacabado em sua jornada de vida. O versículo 25 e 26 diz: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que ele está dizendo, tem uma obra inacabada, a vida de vocês.
e eu desejo fazer parte desta obra. Eu acho maravilhoso o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você nesse dia. Não deixe nada inacabado. Não deixe dívidas emocionais, familiares com ninguém. Procure você acertar todas as coisas, perdoar, pedir perdão. Não deixe nada inacabado, porque nenhum de nós sabemos qual será o dia do nosso encontro com Jesus ou o dia que experimentaremos a morte. É verdade, a maior certeza da vida é a morte, mas a maior incerteza também, pois nós não sabemos quando isto vai acontecer. Por isso, não deixe nada inacabado. Em último lugar, trabalhe com o fim em mente e desenvolva pessoas que sejam autônomas. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito minha ausência. Fique eu sabendo de vocês, permanecerem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. O que o apóstolo Paulo está dizendo, minha maior alegria é que eu não seja mais necessário. Em outras palavras, ele está trabalhando pela autonomia dos seus discípulos. Eu como pai, e talvez você como pai, como discipulador, você também precisará trabalhar pela autonomia das pessoas que você cuida. Podemos orar por isso. Amado Deus, obrigado, porque o Senhor é aquele que nos dá certeza da salvação. E obrigado porque para todo aquele que se entrega a Jesus, a morte é apenas o início de uma vida com Cristo Jesus na eternidade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.